Na casa espírita é muito lindo. É tão lindo que a gente não dá conta de fazer os eventos na casa de Francisco sem convidar o Coral Caminheiro. Gente, para quem não sabe, esse coral aí vem do Centro Espírita Discípulos de Ismael, no Padre Eustáquio. Há anos esse coral existe, trazendo a harmonia, trazendo a música espírita, com tanto carinho, com tanto amor, harmonizando a casa. É uma maravilha, eu fico muito emocionado e muito feliz. Muito obrigado pela presença de vocês e pela apresentação tão maravilhosa, viu? Gente, o coral vai fazer no final dos estudos mais 4 músicas para nós. Então a gente ainda vai ver o coral de novo, ouvir o coral de novo. Aí eu queria agradecer a todos vocês que se encontram aqui, encarnados e desencarnados, dizendo que esse mês é um mês muito especial, o mês de outubro. A gente tem aí o aniversário de Kardec, o aniversário de Francisco de Assis, o aniversário da casa, e a gente tem a felicidade de estar comemorando com vocês todas essas datas que são muito importantes, principalmente dentro da doutrina espírita. E a Casa de Francisco, com a simplicidade de sempre, fica muito feliz de ter todos nós aqui podendo comemorar e participar desses eventos, de pessoas tão importantes dentro da doutrina, mas principalmente dentro das obras do Cristo. Então é um exemplo, é mais do que um exemplo. É um espelho para que a gente possa seguir e evoluir e melhorar cada dia. Muito obrigado por todos que estão aqui. A gente vai ter o Elbert falando para nós, uns 40 minutos, sobre Francisco de Assis e o Espiritismo. Ao término do estudo do Elbert, o coral volta a cantar para a gente, mais 4 músicas. Depois nós vamos ter um filmezinho institucional, mostrando um pouco da casa de Francisco. E depois a gente tem uma participação da Lucy, que vai trazer para nós alguma coisinha, e aí a gente encerra com uma oração e vai para um lanche, uma confraternização com vocês. Essa parte é boa também, né? Então agora nós vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, agradecendo a Ele, a espiritualidade, mentores, guias, todos que trabalham na tua seara, pela oportunidade que está concedendo esta noite na casa de Francisco, com a presença de encarnados e desencarnados, com a presença do Coral Caminheiro, e juntos vamos estudar um pouco, aprender um pouco sobre esse ser maravilhoso chamado Francisco de Assis, dentro dos conceitos da doutrina espírita. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu amor e pelos maravilhosos exemplos que sempre nos trouxe de paz, de amor, de generosidade, de bondade, de grandeza. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. É contigo. Obrigado, Luiz. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Casa cheia, né, Luiz? Coisa boa. Nó. Pessoal, então, prazer, a gente vai falar hoje sobre Francisco. O Luiz só me surpreendeu um pouco, porque ele falou... Era Francisco de Assis, ô Luiz? A Zezé só falou Francisco, eu não sabia se era Francisco de Assis. Eu não te enganei, não. Você tem certeza, Zezé? Vamos... E aí eu trouxe só como um resgate Francisco Cândido Xavier, como que a gente pode falar de Francisco e também não lembrar do nosso amado Papa Francisco. Eu tenho uma amiga que ela falava assim: ô Elbert, você que entende dessas coisas de espiritismo, você que fica conversando sobre isso aí, esse Papa, você acha que ele é espírita? Que bom, né? Aí eu brincava com ela e falava: Flávio, eu acho que ele é espiritólico. Eu falava com ela assim, é católico, mas acho que ele é espiritólico. Mas a nossa proposta aqui é falar sobre Francisco de Assis e o Espiritismo. E eu acho que a gente poderia trazer qualquer assunto e o Espiritismo, né?
Acho que trazer Francisco de Assis, trazer a forma como a casa acolhe esse assunto, a forma como a casa tem como mentor e a casa de Francisco, a gente vai falar muito de acolhimento. E eu acho que Francisco de Assis nos traz essa reflexão importante sobre acolhimento. Eu sempre fui muito acolhido aqui nessa casa, sempre com muito carinho. Ontem fez 1 ano que eu fiz a primeira apresentação aqui nessa casa. Que coisa, né? A convite da Zezé, por uma palestra que o João que me indicou, né, João? Falou assim, eu não vou conseguir, se reorganiza. Nesse período todo, eu sempre, com muito respeito, enfim, feito alguns trabalhos de estudo aqui. E nessa singularidade do acolhimento, eu acho que é importante a gente trazer, porque nós falaríamos somente sobre o Espiritismo, somente sobre Francisco, e juntar essas questões para a gente não é que nos traz assim, fechou então, Francisco de Assis e o Espiritismo. Eu acho que é um resgate necessário sobre os valores que ainda estamos plantando e como que esses valores se refletem pela vida que Francisco de Assis teve, continua trazendo para a gente tantas coisas e continua preservando um ensinamento tão sólido. Quantas vezes o citamos, quantas vezes o cantamos, quantas vezes somos acolhidos por esse Espírito maravilhoso que nos traz tanto aconchego. E aí, se fôssemos falar só de parte histórica, né, a gente poderia falar de Francisco de Assis no contexto histórico. Foi lá no século XII, cheio de 1181 a 1182, em pleno fervor de cruzadas, vésperas da Inquisição da Igreja Católica, né? Falando sobre, agora pode denunciar quem fala heresia, quem está falando coisa errada. Francisco de Assis veio ali, né, de uma forma, de um berço, que era um berço super tranquilo. O pai dele era comerciante, a situação estava super controlada. O pai dele comercializava tecidos, né? E aí, numa situação super tranquila. E ainda assim, a gente traz como Francisco de Assis, né? Assis é só o local de onde veio. E aí, se a gente puder trazer um pouquinho do assunto anterior, a gente não vai falar de 1182. Vamos falar do ano 33. E aí, quando Jesus Cristo, naquele momento ali onde os discípulos estavam inconsoláveis, né? O mestre o mestre foi crucificado. E agora foi. O que vai ser a partir de agora? E aí, naquele momento ali, quando Jesus veio, né, trouxe para a gente, ele já deixou claro, a paz seja convosco. E aí, se a gente só tentar trazer isso, coisa que a gente repete tanto, né? Os nossos irmãos protestantes falam com tanta veemência, eu adoro trazer isso. A paz do Senhor, né? A paz do Consolador. Quando a gente fala sobre paz, paz e paz, a gente ainda tem tanta dificuldade de compreender paz, tanta dificuldade. Infelizmente, a gente ainda associa paz do contrário, que é a guerra, né? Fala, meu Deus, mas é um absurdo falar, porque está tendo guerra agora. Poxa, que bom que acabou uma guerra. Mas ainda continua uma guerra na Rússia, continua aquela situação de guerra, mas a gente busca por paz durante todo o nosso dia, né? Nosso dia, a gente acorda muitas vezes sob tribulação, fala, meu Deus, hoje eu preciso de paz. E que paz que é essa que a gente está buscando? Em que momento que a gente vai encontrar esse refúgio numa paz verdadeira? Porque, do contrário, a gente imagina que o sinônimo de paz é ter um ócio, né? Olha que paz, imagina, se a gente pudesse refletir, eu sempre gosto de comentar sobre o jardim aqui da casa, né? Vocês não se sentem acolhidos pelo jardim, não? Eu já citei esse exemplo algumas vezes e vou repetir, porque hoje eu tenho... a minha esposa está me acompanhando. Aquele sorriso lindo ali, vocês não viram, não? Eu sempre convidei minha esposa para vir. Falei, vamos lá comigo, ela nunca veio. Aí eu acho que foi uma coisa que a Zezé foi e falou assim, traz sua esposa. Aí ela veio, Zezé, foi seu convite, o meu não adiantou. Mas eu falo
Então, Luiz, eu ia contar o caso que eu já contei aqui outras vezes, talvez. Não... Nem santo eu sou. Não, mas para ela eu sou um santo, João. Né? Mas a minha esposa traz uma coisa que eu adoro repetir, que ela fala que ela gosta de ver Deus na natureza. Nós já fizemos alguns exercícios e eu gosto muito de trazer essa dinâmica. Quando a gente pensa, eu acho que da última vez eu falei sobre isso aqui, quando a gente pensa em Jesus, é muito fácil para a gente, né? Olha lá, olha o bonitão ali, ó. Não é? A gente pensa em Jesus, a gente vê aquele rostinho ali, a gente sabe da referência que nós temos. É impossível agora, recentemente, pensar em Jesus e não pensar na série The Chosen, né? Que Jesus bonitão, né? Bacana, educado, aquele olhar. O olhar demonstra muita coisa, um olho vivo. Mas o que a Renata fala, e eu gosto muito de repetir, é porque aí quando a gente pensa em Deus, a gente tem uma visão assim, meu Deus, mas como que eu vou pensar em Deus, né? Muita gente pensa num ser forte, fala, Deus, chegou o Deus, né? E alguns vão pensar em Papai Noel, outros vão pensar, mas é difícil associar a Deus. E quando a gente encontra Deus nas pequenas coisas para a gente, mas nas grandiosas coisas, como naquele jardim lindo que nós temos ali fora, é fácil associar a Deus ali, né? Meu Deus, tudo tão bem cuidado, tudo com tanto carinho, né? Tudo não tem ali. Eu sempre passo observando, falo, deixa eu olhar Deus aqui um pouquinho. E aí eu estou trazendo dessa forma, porque quando os discípulos estavam lá inconsoláveis com tudo isso, e quando Jesus trouxe, e que Jesus chegou frente a eles e falou, a paz seja convosco. Eu acho que é essa paz do jardim que nós estamos falando sobre ela, essa paz do Deus que muitas vezes nós encontramos, não do contrário do sossego total, mas da nossa tranquilidade total. Muita gente vai encontrar Deus no jantar em casa, muita gente vai encontrar Deus assistindo televisão com a família, muita gente vai encontrar Deus nos sonhos, muita gente vai encontrar Deus brincando com o filho, passeando com o cachorro, e está tudo certo. Mas é essa paz que nós recebemos. E imagina o próprio Jesus, né, chegando e falando, a paz seja convosco. Que bom receber essa paz. Que tranquilidade, né? Por favor. É quase como se a gente falasse o ter versus o ser. Na verdade, não é versus, não, né? É porque se eu tivesse só isso como uma propriedade, talvez eu poderia ter, em algum momento, eu tenho esse computador aqui, né? Eu tenho isso comigo, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas o próprio Francisco de Assis, né, na oração, quando ele inicia, ele traz uma reflexão sobre isso, que assim, é como se nada fosse meu. É como se nós pudéssemos, talvez nós, na nossa prepotência em algum momento, né, em cargos de empresa ou alguma coisa, tanta gente tem tanta propriedade em falar, né? É que eu sou o diretor dessa empresa, eu sou o dono dessa empresa, eu sou o gerente dessa empresa, E não é que eu estou, né? Eu estou, nesse momento, como um cargo nessa empresa. Eu estou nessa terra como o Elbert. Eu não sou só o Elbert. Eu sou outras encarnações, eu sou muito mais do que isso. Hoje eu gosto de me apresentar até quando eu falo. E o pessoal pergunta, quem é o Elbert? Eu falo assim, eu sou pai do João e marido da Renata. Não nessa ordem. Primeiro eu fui marido da Renata, depois eu fui pai do João. Mas eu acho que é essa versão do ser. Eu acho que é essa paz que ela esteja conosco, né? Então, a paz seja convosco, a paz seja sempre convosco. Nessa busca dessa paz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, Jesus trouxe isso para os discípulos, assim, o Pai me enviou, eu vos envio, propagai, levai tudo que vocês aprenderam. E aí, o que foi que vocês aprenderam aqui? O que vocês trouxeram de aprendizado? De lição? O que a partir de agora vai ser?
Não o que vocês tiveram com o mestre. Imagina os discípulos em determinado momento, se não propagassem o evangelho. Vivessem todos ali quietos, falar, não é porque eu tive com Jesus na época que Jesus estava aqui, e não propagassem. E simplesmente fosse isso, não faria sentido. E aí João, o evangelista aí, João falou, não, Jesus, pode ser só isso não é possível. Você está indo, eu vou com você, me leva, deixa eu ir, Jesus. E aí Jesus trouxe para ele, importa que tu fiques até que eu volte. Importa que tu fiques na propagação do evangelho, na apresentação do que realmente é necessário para esse mundo. Nesse mundo que vai haver perseguição, nesse mundo que vai haver tanta coisa, mas é importante que tu fiques. E ali, obviamente, tudo já estava muito claro, né? O que seria, como seria. E aí, dentro desse cenário, que é o que Miramês traz para a gente, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é sobre essa responsabilidade que João recebeu, que Francisco de Assis veio reencarnando pelo próprio João Evangelista na continuidade de um trabalho enorme e que depois se propagou, e se propagou, e se propagou, né? Então, voltando lá ainda, Francisco de Assis foi esse, nascido Giovanni di Pietro de Bernardoni, filho de um rico comerciante, juventude agitada, vaidoso, sonho militar. E aí, em determinado momento, por uma doença, mais uma prisão, um aspecto de uma reclusão, né? Ele mais ou menos teve uma visão, né? E ele teve realmente essa questão. Foi necessário para aquele momento que ele passasse por isso. Passasse pela dor, passasse depois do agito, depois de tudo que teve, falou, baixa a poeira. E aí, baixando a poeira, se assentando as coisas, Francisco de Assis teve uma visão. E uma visão que veio para ele muito clara e falou assim, constrói a minha igreja. Constrói a minha igreja, ergue a minha igreja, reforma a minha igreja. Traz o trabalho necessário. E até ali, então, ele se referiu a isso por aquele momento, em uma situação de reconstruir uma capela de São Damião, que tinha na própria cidade. Ele começou a fazer esse trabalho. Mas aí, só para poder entender, porque quando a gente fala de reconstruir, de iniciar uma obra, existe nesse momento uma necessidade de renúncia, né? De renúncia. É porque é como se a gente esvaziasse um pouco de nós mesmos, cheio talvez das vaidades, cheio do conhecimento, cheio de tudo que temos. A gente está numa geração que alguns especialistas que falam que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é de desaprender. A gente sabe tanta coisa, né? Sabe tanta coisa, a gente se torna especialista em tudo, né? Você sabe fazer armário, fazer mesa? Não, mas eu vou assistir um vídeo ali, eu vou aprender, eu sou mestre em falar isso. Não. Eu gosto sempre de contar porque aquelas receitinhas que tinha, né? Não, tem um bolo de banana com fubá que só a Dona Maria lá da não sei onde sabe fazer. Não, eu vi a receita, tá aqui, ó. A gente está cheio de coisa, a gente está querendo saber sobre tudo. A gente não está se esvaziando de conhecimento. Tem uma comparação que eles fizeram que hoje, em 2025, o que nós geramos de informação durante um dia, a informação que nós geramos hoje, até agora, 8h21, eu só tenho mais 19 minutos, então vamos correr. O que nós geramos até agora, 8h21, um ser humano da década de 30 gerou durante a vida dele inteira. Entenderam isso? A quantidade de informações que nós tivemos à frente hoje, se nós pegarmos o nosso dia, cada um aí fizer um exercício rápido, estou falando por mim, tá? Estou falando e estou ouvindo. Se pegarmos o nosso WhatsApp aí
e formos buscar a primeira conversa do dia, vai dar uma série longa até rolar a primeira conversa do dia. Se nós falarmos hoje, quinta-feira, falar assim, pega um WhatsApp aí que te mandaram na segunda, vai rodar a conversa. Já viram quando a gente está doido para mostrar alguma coisa para alguém, né? Fala, deixa eu te mostrar aqui um seu onde está, sou. A gente está cheio de informação. A nossa dificuldade de desaprender está gigantesca. Gigantesca. E aí, quando a gente vê exemplos de renúncia, ou seja, eu estou carregado, cheio de coisa aqui, mas permita-me, frente a um bispo lá de Assis, quando Francisco trouxe, de agora em diante, chamarei apenas a Deus de meu Pai. Essa é a renúncia dele. Esse foi o momento que ele falou assim, vamos partir então para a reforma dessa capela? O que é que tem que acontecer? Como que inicia esse trabalho? O que vai ser feito aqui? E eu acho que em um momento de reflexão esse, não quer dizer necessariamente que a gente vai abandonar, né? Então abandona tudo e começa, não. Essa é uma prova de esvaziamento. Certamente, Francisco de Assis não falou nesse momento, acabo de deixar de amar meu pai, amar minha mãe, amar meus irmãos. Não. Eu estou pronto para me esvaziar dos valores materiais. Eu estou pronto para me encher dos valores espirituais, morais, éticos, o que mais que vai ser necessário para a construção, para essa reforma necessária. E aí Miramês já trazia para a gente, ele falava lá que Francisco pensou que fosse a reforma da igreja de São Damião, né? Mas aí o trabalho aqui necessário, porque o que ele via frente a ele era assim, tá, o que eu vi lá na visão de necessidade da reforma é a igreja que eu consigo alcançar com os meus olhos. Né? Essa igreja que eu estou vendo aqui é como se me falassem assim, né? Ô, Elbert, ajuda a acomodar as pessoas? Um jeito de acomodar as pessoas é pegar cadeiro aí. Mas e se for acolher e não acomodar? A gente pode acomodar de outras formas, viu? Talvez eu possa acomodar alguém do lado de fora. Eu estou acolhendo. Mas a gente ainda está limitado a olhar só com esses olhos que nós temos. Nós estamos limitados a tudo isso. É aquela velha máxima que a gente pede, né? A gente pede tanto, fala assim, não, Senhor, me dá a oportunidade então de cumprir um trabalho, uma tarefa importante para mim. A gente não tem um olhar solidário sobre a pessoa que está no ponto de ônibus e que às vezes merece um bom dia. A gente ainda tem essa dificuldade. A gente ainda tem isso. Porque a nossa limitação ainda é isso, é material. E quando a gente fala material, não quer dizer que a gente está ligado a carro, a casa, a moto, a mansões. Não. Há essa questão. Então, esse olhar sereno vai ser um pouco sobre isso. Um pouco tentando entender, compreender. Infelizmente, falam-se muito que a sociedade está adoecida em uma questão de ansiedade, em algumas coisas que trazem como mal do século, mas por que a gente não está combatendo tudo isso? Olha o tanto de ensinamento que temos, olha o tanto de conhecimento que estamos colocando agora, o quanto que eu estou me esvaziando de mim mesmo para compreender e partilhar tudo isso. E aí aqui o templo que Francisco de Assis precisava de ver é esse, né? É a fé e o amor no coração. Era esse templo que ele precisava. Aí se ligou lá no ano 33, né? Que falou assim, então era aqui que era para continuar o trabalho, era aqui que era para eu ficar. A continuidade do trabalho, então, é esse, né? Então é voltando 1.100 anos depois, na continuidade do trabalho, vai que tem outras encarnações nesse meio que não nos foi demonstrado de alguma forma, mas é essa necessidade. É esse trabalho que nós vamos seguir com ele. E aí, como se não bastasse todo o trabalho feito ali por resgate, por uma série de questões, ainda nos veio algumas coisas que nos perduram hoje de forma tão profunda, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A paz que nós estamos resgatando lá onde a paz seja convosco, Francisco de Assis trouxe novamente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E essa é uma demonstração real, né?
uma demonstração real que essa paz que ele está colocando, ele não está pedindo, Senhor, me dá a paz necessária para que eu conviva num mundo sem guerras? Se nós pensarmos que um pedido desse é um pedido tão simples e tão prepotente, porque a gente não está pronto para plantar a paz. A gente quer que venha como um instrumento de um... Onde que está a paz? É como se fosse no Waze, né? Coloca aí no Maps aí. Como é que faz para ir na paz? Põe aí, escreve aí paz. O GPS vai me mostrar como que faz para chegar. Agora, e se a paz for um cultivo? E se a paz que nós queremos, para que ela se transforme desse jeito, um jardim como esse, um jardim como esse daqui, ele não foi colocado aqui só para receber a casa hoje. Não foi, o Luiz não falou ali, gente, vamos comprar um monte de coisa ali, vamos colocar. Não. Eu estou aqui há 1 ano e eu vejo esse jardim bonito do mesmo jeito. Quem está aqui há mais de 5 anos? Mais de 5 anos? O jardim estava assim? O jardim estava trabalhado desse jeito? Talvez se perguntarmos aqui no plano dos desencarnados, vamos falar, eu estou há 10, 15, 20... E a estrutura era essa, porque há um cultivo desse jardim para que ele floresça e fique dessa forma, e fique dessa forma. Agora, essa paz que nós pedimos tanto, ela não vai vir como um pacote de presente. Pronto, está aqui o pacote da paz. Ou está aqui o endereço da paz, vá para esse endereço que tem paz. O quanto que existe o cultivo necessário do esvaziamento de mim, né? Do meu esvaziamento, do desaprender, da renúncia que Francisco de Assis trouxe aqui, para que essa paz floresça, para que essa paz num cultivo necessário, no acolhimento de animais, da natureza, na sincronia perfeita entre o homem e a natureza, a gente busque isso. E aí é o que vem para a gente, que é a paz como uma escolha, né? Raul Teixeira traz lá no livro A Carta Magna que Francisco não impõe, ele suplica, fazei-me instrumento. Fazei-me, não é que eu a partir de agora seja, não, me faz o instrumento, eu estou pronto aqui, lapida do que for necessário. Não existe fórmula mágica para as coisas que nós queremos transformadoras. Existe o plantar, o colher. Nós estamos regidos sobre regras. Nós estamos num mundo em que se demonstra uma série de questões. A gente assusta, né? Fala, meu Deus do céu, veio uma tempestade torrencial que inundou tudo. O nosso papelzinho de bala que está ali em determinado momento, escorrendo ali, caiu. Em determinado momento, sabe o lixo da casa da gente? Que a gente fala, gente, mas que bobagem, eu estou jogando essa garrafa PET aqui sem essa latinha aqui, depois alguém pega lá no lixo. Não, é isso, é o cultivo. Cultivou um caminho ruim de não reciclar, um caminho ruim de poluir, algumas coisas vão colocar. Eu fico morrendo, morro de medo quando eu vejo aquelas reportagens do Fantástico, e começou uma agora de novo, que é assim, planeta Terra. Aí fala, pá, meu Deus do céu, essas geleiras lá estão se congelando mesmo? Como é que vai funcionar isso? É reflexo de algumas coisas nossas. Agora, do contrário, é tão bom quando a gente cultiva, planta e recebe tão grandiosas coisas que nos refletem uma coisa que brilha pra gente, né? Sabe, eu estou falando daquelas grandes coisas de uma ligação, de abraço. A gente tem tanta facilidade em falar assim, ó, estava pensando no você, sô. Você pensou por que não ligou? Você pensou por que não foi lá? Você pensou mesmo, por que não foi? Isso é plantar. Está tendo uma brincadeira aí na internet? Teve, eu já falo das coisas depois que passou. Depois que eu passei dos 20 anos, eu acabei ficando um pouco fora de moda, talvez. Que era um homem ligando um para o outro, falando para os amigos, né? Ô, meu amigo, tudo bem? Estou ligando para falar boa noite para você. Eu falei, para com isso. Vira um homem, está me ligando para dar boa noite? E tinha gente que falava, ai, que legal, sou, boa noite. A gente perdeu essas coisas.
simplesmente porque eu já vi já a pessoa, eu tinha visto ela na rede social, tá tudo bem. Tá tudo bem baseado em quê? Baseado em quê? Baseado no meu julgamento? Me custa tanto perguntar? Me custa tanto saber o que é isso? Para quando eu receber isso de alguma forma, a mim também soar de uma forma surpresa. Que legal! Que bom que alguém pensou em mim, me mandou isso daqui, me ligou, falou comigo. Vocês se lembram? E aí talvez para algumas pessoas ainda seja a realidade. Mas lembra quando no dia do nosso aniversário o telefone tocava o dia inteiro? O dia inteirinho. Aí a gente recebe um monte de mensagem. Tá tudo bem, tá legal, mas ela é bacana, a ligação, sou. Alguém te xingando, falou, tô tentando te ligar o dia inteiro, você não atende esse telefone? Hoje, quando a gente liga, algumas pessoas falam, você tá me ligando? Tipo, proibido ligar? Ué, e é proibido? Imagina se alguém recebeu uma carta escrita, então, à mão, aí a pessoa vai falar, tá querendo dinheiro emprestado, né? Mandando uma carta escrita, não, isso não existe, não funciona desse jeito. É dessa paz que a gente está trazendo. E eu acho que a reflexão, quando a gente junta tudo num formato como esse, a gente cai, talvez, no auge do assunto que nós vamos falar. Que quando a gente fala de Francisco de Assis e o Espiritismo, a gente não deixa de falar de Espiritismo sem falar de uma das questões principais, que é a nossa tal reforma íntima, né? A gente ainda tem a dificuldade do entendimento da reforma íntima. E eu acho que Francisco de Assis, no entendimento sobre aquela necessidade, sobre o ponto de reflexão, o que ele praticou foi esses atos de simplicidade, renúncia, compaixão e humildade. Para poder realmente falar, não, peraí, eu só quero ter isso como auge da minha vida. Eu só quero chamar Deus de Pai. Essa é a forma máxima de se propagar. E não é de propagar o espiritismo, porque aqui agora não é sobre religião. A gente poderia falar Francisco de Assis e o amor. Francisco de Assis e a renúncia. Francisco de Assis e a simplicidade. Francisco de Assis e a compaixão. Porque em nós ainda há necessidade de prática de simplicidade, de renúncia, de compaixão. Quando a gente traz Francisco de Assis e a reflexão do espiritismo, a gente sabe que para esse homem realmente funcionou e funcionou muito bem. A lei de amor, de progresso e de caridade. A gente pratica essas leis e, ainda assim, não compreendemos na hora de atuar na prática da execução, do dia a dia, do reflexo, do que isso realmente condiz com o nosso jeito de ser. Muitos de nós, e eu falo por mim, às vezes não combinamos com a escolha que nós temos na nossa prática religiosa. E falamos, eita, eu acho que eu fiz bobagem, né? Isso não combina. Que bom que temos a oportunidade, muitas vezes, de refletir, né? Mas por que queremos agir ainda com emoção? A gente ainda age no calor ali, né? No auge. E, em determinado momento, aos que andam de moto aí em Belo Horizonte, falou infeliz. Eu, né? Uma pena. É um sentimento do qual a nossa necessidade é que compreenderia isso do ponto de vista de falar, peraí, em algum momento, qual foi a minha falha da compreensão da situação do outro lado? Por favor, João. Tive uma palestra e eu achei interessante. A pessoa fez uma palestra, eu vou deixar uma reflexão com vocês. Se todos os espíritas do mundo agissem por você, como seria? Eita! Você está falando só para os outros aqui, né, João? Não é para mim não, né? Só para os demais aqui. Né? Imagina como seria o mundo. Se todos os espíritas agissem como nós agimos, como eu estou agindo, como seria o mundo? Aí, obviamente, a reflexão é de cada um. Tem um caso que eu adoro contar de uma presidente de uma fraternidade aqui no Santa Teresa, que ela adora falar isso, ela fala, gente, vocês estão me vendo aqui, vocês ficam falando comigo, fulano, você é legal, vai lá em casa e fica comigo o dia inteiro para fazer um bolo comigo para vocês me conhecer de verdade. Vá lá em casa lá. Não é todo mundo aqui que tem a sorte de, igual a minha esposa, de me ter como marido, não. Vai lá em casa lá e fica um dia lá aí comigo, com ela.
Vai lá. A começar que algumas incompreensões, né? Muitas vezes as mulheres não entendem as doenças, né? Gripe, resfriado, né? Essas coisas, né? Então, né? Dor de dente, né? Coisa séria, né, Sô? Mas vai lá, né? Como que funciona isso na prática? Como que é isso, né? Onde que eu tô cheio do meu eu dentro de casa, né? Onde que eu tô cheio do meu eu numa vergonha alheia de ainda assim querer bancar o quê? Tô querendo bancar o quê frente a isso? Agradeço a Deus pela família que eu tenho, por todas as coisas que realmente valem na minha vida. Por ser pai do João, por ser marido da Renata, por ser filho de Deus, por ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Pelas coisas que realmente está valendo para a gente, né? O que realmente vale. O que realmente está na prática do nosso dia a dia. A expectativa de quê? E aí já caminhando aqui, que vai apertando um pouco, a gente não pode deixar de citar dentro dessa paz tão procurado o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para a gente bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A paz do coração é o prêmio da vida simples e da fé no futuro. Pronto, é como se fosse isso. A paz no coração é o prêmio da vida simples. É a paz no coração. O nosso coração está em paz? Não, meu coração está inquieto e pode estar, está tudo bem. Agora, a minha busca incessante é pelo quê? Que paz é essa que eu estou buscando? A minha paz que eu estou buscando é como um prêmio de uma caixa de presente ou como uma semente germinando? Porque talvez agora eu falo, não, desse jeito eu não vou conseguir ser. Mas uma mudança vai existir para isso. Porque eu vou plantar e vai ser um pouco. Eu vou regar e vou crescer mais um pouco. Eu vou me preservar e vou crescer mais um pouco. Vou me adubar e vou crescer mais um pouco. Em determinado momento é isso, vai dar uma flor ali. E nós vamos perceber essa flor. Vamos perceber as flores ao redor do nosso jardim. Francisco de Assis, em determinado momento, já com uma doença no globo ocular, que necessariamente não se fala tão claro como o que era mesmo a doença, mas ele chegou a ficar praticamente cego, né? Muita história fala que ele ficou cego, outros falam que ele praticamente ficou cego. E em meio à cegueira, ele criou o Cântico das Criaturas, que nos traz tantas coisas boas, que nos traz frases de reconstrução, de reconstituição com a natureza, de estar tudo próximo, de estar tudo junto, de louvor à vida, inclusive na dor. Louvor à vida. E às vezes a gente precisa tanto de refletir sobre a dor para valorizar a vida. A gente precisa de passar por isso como se fosse uma forja. A paz que a gente precisa é essa paz como construção. De entender e compreender coisas simples e saber como se conectar. Olha que coisa mais linda quando Francisco de Assis falava, né? Irmão Sol, irmão Lua, irmão Vento. Que sensibilidade e que entendimento que nos foi colocado para tudo isso. Já caminhando já e encerrando a nossa reflexão, a gente trouxe lá em 1900 e eu fiz uma cola aqui, 1938, quando o Chico trouxe a reflexão que falou necessariamente da personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, lembrando que o discípulo amado de Jesus, João o Evangelista, ele estava citando ali como Kardec, ou seja, houve uma condução do trabalho, uma condução perfeita do universo entre João Evangelista, a continuidade com Francisco, o evangelho que nos foi entregue através de Kardec. O entendimento é esse, com coisas que se perpetuaram e esperamos que se perpetue para sempre. Fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor, ofensa, perdão, discórdia, união, dúvida, fé, erro, a verdade, desespero, esperança, tristeza, alegria, trevas, que eu levo a luz. E finalizando, porque eu sei que os demais conhecem, que é morrendo que se vive para a vida eterna. É o desapego com a libertação. É a renúncia que falamos sobre ela. E hoje,
né, a casa de Francisco traz para a gente essa homenagem a um irmão do caminho que nos diz: reconstrói o templo da paz dentro de ti. Vamos caminhar para essa reconstrução, né? Aprender e praticar. Que a tua presença seja o próprio altar. E que a paz não é um prêmio, é um plantio. Que possamos plantá-la como Francisco. Muitíssimo obrigado, Luiz. Muitíssimo obrigado, Casa. Obrigado a todos. Agradecer especialmente a Jesus por essa oportunidade. Nós aqui te agradecemos pela sua gentileza de abordar um assunto tão lindo, com tanta clareza. Não é verdade?